Israel anuncia a operação terrestre circunscrita em Gaza e alega que as armas do Hamas vêm do Irão e Coreia do Norte. Familiares de reféns do Hamas multiplicam pedidos de ajuda a nível internacional. Líderes europeus apelam a tréguas em Gaza para permitir o acesso à ajuda humanitária. A Assembleia Geral das Nações Unidas, Israel, rejeita a resolução sobre o cessar-fogo em Gaza e volta a atacar a ONU. Um ataque circunscrito no centro da faixa de Gaza. Foi o anúncio do exército israelita esta sexta-feira que revelou ter executado uma incursão terrestre complementada por caças e drones. Os militares israelitas declararam também que cerca de 20% das armas utilizadas pelo Hamas vêm do Irão e da Coreia do Norte. I think the most surprising thing was the amount of weapons that they brought inside Israel. They thought they can still put in place all those IEDs and use all those rockets. Of course, the IDF didn't let them do their mission. Em Tel Aviv, uma cerimónia em homenagem aos reféns capturados pelo Hamas foi interrompida por um alerta de ataque iminente. O Tzahal afirma que interceptou um rocket que se dirigia à cidade. A mãe de Mayan Sigal-Koren faz parte dos reféns israelitas capturados pelo Hamas. Vários familiares destes reféns têm dupla nacionalidade e continuam a mobilizar-se noutros países para aumentar a dimensão dos apelos internacionais. Foi o que Mayan fez em Madrid. Vine aquí para pedir que España y todo el mundo y las comunidades democráticas no callen y exigen la liberación inmediatamente de mi madre y familia. Os relatos sucedem-se. Recibimos una foto de mi papá con su pijama en Gaza, con dos terroristas agarrándose de las manos. Em Bruxelas decorreu outro encontro de familiares e amigos. Et j'espère que les pays d'Europe vont nous aider à libérer nos otages, parce que j'ai des amis qui sont toujours vivants. Au moins on sait qu'ils étaient vivants le 7 octobre, peut-être ils ont été tués il y a une semaine, peut-être ils vont être tués dans 5 minutes. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont toujours vivants. Donc j'espère qu'ils vont nous aider à les libérer et à condamner le Hamas. Apenas 4 reféns foram libertados até agora. Após várias horas de conversações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a acordo para uma declaração conjunta de apelo a tréguas em Gaza, de forma a permitir a chegada de ajuda. No texto pede-se um acesso humanitário contínuo, rápido, seguro e sem entraves. Reitera-se também que Israel tem o direito de se defender no âmbito das normas internacionais que supõem a proteção das vítimas civis. O presidente do Conselho Europeu relembrou que princípios são esses. A total siege is not in line with the international law, and I confirm this is a principle of international law. A total siege is not in line with the international law. Many leaders address this topic of the siege, but there is one thing very clear. There is a serious deterioration of the humanitarian situation in Gaza, and that's why we think that the EU should do everything which is possible in order to help resolve this question of the humanitarian access. Ficou também o compromisso de organizar uma conferência regional de paz para retomar os esforços de uma solução de 2 Estados entre Israel e Palestina. Uma solução para a qual os países vizinhos são fundamentais. It is of utmost importance to speak with all the actors in the region. And I mentioned before the manifold visits of leaders to Israel, but also to other countries like Jordan or Egypt, for example.
And it is very good that this outreach takes place because we have to do everything possible to prevent a spillover in the wider region. Os líderes europeus também debateram a revisão do orçamento da União Europeia, tendo em vista o seu reforço para gerir possíveis catástrofes naturais, questões relativas aos fluxos migratórios e as ajudas financeiras à Ucrânia. Alta tensão na Assembleia Geral da ONU, reunida numa sessão especial para votar uma resolução dos países árabes que apela ao fim da guerra em Gaza. Israel insiste que é uma guerra contra o movimento terrorista Hamas. O representante palestiniano nas Nações Unidas diz que é um massacre do povo palestiniano. 7,000 Palestinians have been killed by Israel in the last almost 3 weeks. 70% of all those killed are women and children. Almost all killed are civilians. Is this the war some of you are defending? O embaixador israelita voltou a atacar a ONU, que descreveu como uma organização quebrada e moralmente corrupta, e rejeitou a resolução que apela ao cessar-fogo. A ceasefire means giving Hamas time to rearm itself so they can massacre us again. This is not speculation. They will do so. You all know this. Any call for a ceasefire is not an attempt at peace. It is an attempt to tie Israel's hands, preventing us from eliminating a huge threat to our citizens. Discursos amargos para as Nações Unidas. Para além do sofrimento dos civis, os bombardeamentos israelitas mataram 39 dos seus trabalhadores em Gaza. A Ucrânia avalia os danos após o último ataque russo à região de Khmelnytskyi, que foi atacada 4 vezes numa semana. 300 edifícios ficaram danificados na cidade de Slavuta, entre eles todas as instituições de ensino da cidade. O presidente ucraniano diz que o alvo era a central nuclear de Khmelnytskyi. Що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема і на території АЕС. Цей удар в напрямку АЕС – чергове нагадування для усіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Desesperados, os opositores de Putin pegam em armas na Ucrânia. Nos arredores de Kiev treinam um recém-formado batalhão siberiano, composto por russos que vieram lutar pela Ucrânia. Я считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру, ликвидировать ту систему, которая ведет к угнетению людей, к неравенству. А для этого нужна победа Украины. Esta não é a única unidade russa que luta pela Ucrânia. Na primavera passada, 2 outros batalhões ganharam destaque: o Corpo de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade da Rússia. Na Rússia, a Duma aprovou o aumento em 68% dos gastos militares do país. O orçamento da defesa aumentará para o equivalente a cerca de 109 mil milhões de euros, representando mais de 6% do PIB. Moscovo já gastou milhares de milhões de euros em munições, mísseis, tanques e drones na guerra na Ucrânia e debate-se com dificuldades para reabastecer os estoques das suas próprias fábricas de munições. A economia da Rússia foi afetada pelas sanções ocidentais, mas ainda ganha grandes somas com as receitas do petróleo e do gás. As autoridades belgas detiveram um tunisino de 44 anos por alegada cumplicidade com o autor do atentado cometido em Bruxelas no passado dia 16. O homem foi acusado de homicídio em contexto terrorista e é suspeito de ter fornecido a arma utilizada pelo atacante, da mesma nacionalidade, para matar 2 cidadãos suecos. O homicida foi abatido pela polícia no dia a seguir ao ataque, que decorreu à margem de um jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia. O primeiro-ministro britânico anunciou a criação do que chama o primeiro Instituto de Segurança da Inteligência Artificial no mundo. O objetivo deste instituto será examinar novos tipos de inteligência artificial e explorar as suas potenciais desvantagens. Rishi Sunak diz que, embora tenha muitos benefícios teóricos, a IA pode trazer sérios riscos. Get this wrong, an AI could make it easier to build chemical or biological weapons.
terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud, or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely, through the kind of AI sometimes referred to as superintelligence. Na próxima semana, o Reino Unido recebe uma cimeira global sobre IA que reunirá líderes mundiais e especialistas com o objetivo de construir uma compreensão partilhada da nova tecnologia e da melhor forma de a regular. Graças à inteligência artificial, os Beatles vão lançar uma nova música em novembro. Chama-se Now and Then e trata-se de uma canção inédita gravada por John Lennon nos anos 70. Mas só agora foi possível recompô-la através da tecnologia, uma vez que a voz do cantor não era perceptível com nitidez. Ou seja, 53 anos após o fim do lendário grupo, foi possível descobrir ainda novos trabalhos em conjunto de Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Eles são os herdeiros de Goscinny e Uderzo, pais de Asterix, o gaulês, super-herói francês da época do Império Romano. Fabrice Carraud estreia-se como escritor desta famosa série de banda desenhada e foi assistir ao lançamento do 40º álbum da saga, o Íris Branco, que tem à venda mais de 5 milhões de cópias em vários idiomas. Fab Carraud, como é conhecido, diz-se mais animado do que nervoso. O veterano Didier Conrad diz que um Astérix sem luta não é um Astérix.